Mais um módulo mega importante, mais uma aulinha e essa promete. Tem vídeo, tem direitos e deveres, tem legislação. Como agente aeroporto, você, no seu dia a dia de trabalho, vai passar por contingência. E afinal de contas, você já ouviu falar em contingência operacional? Você sabe o que significa? Então vem comigo que nesse módulo você vai entender tudo sobre procedimentos de cancelamento, atrasos, tá? Então vamos dar uma olhada aí no nosso conteúdo? As nossas próximas paradas nesse módulo vão ser Resolução 400 da ANAC. Lembra que eu falei lá no comecinho dos nossos módulos aí, no comecinho do nosso curso sobre a ANAC, que vai regulamentar, legislar, fiscalizar? Pois bem, nesse módulo a gente vai aprofundar um pouquinho mais e você vai entender na prática tudo que a ANAC estabelece, tudo que a ANAC obriga aí as companhias aéreas a realizarem o cumprimento. Vamos tratar de assistência material, direito à informação dos passageiros. A gente vai falar de reacomodação, reembolso, overbooking, gente. Com toda certeza você já deve ter ouvido falar desse termo aí. Passageiro preterido, passageiro voluntário e fim. Gente, e o fim aí não é o final do módulo não, né? Apesar de estar no final, o fim vai ser o Flight Interrupt Manifest, tá? O manifesto de interrupção de voo. Mais à frente eu vou explicar tudo para vocês e vocês vão ficar por dentro de cada tópico, sabendo, entendendo tudo sobre acomodação, sobre contingência, sobre conflito com passageiros, então fica comigo. Vamos agora imergir no mundo da Resolução 400 da ANAC. Lembram que eu falei da ANAC, que é uma autoridade da aviação civil aqui no Brasil? A ANAC, gente, ela vai seguir todas as diretrizes estabelecidas pela ICAO. E a ICAO é que regulamenta a aviação civil no mundo inteiro. Aqui no Brasil, gente, a ANAC, ela vai regulamentar várias empresas que fazem parte aí do mundo da aviação. Então, a ANAC ela vai regular empresas exatas. Um exemplo de uma empresa exata são empresas que prestam serviço aí de limpeza de aeronaves, carregamentos de aeronave, tá? Um grande exemplo de uma empresa é a Denata, Vitsolo também, certo? Então, todas essas empresas, elas vão seguir as diretrizes, vão ter que respeitar uma série de regulamentações e atender uma série de itens pré-determinados pela ANAC. A ANAC também, gente, ela vai regular todo o funcionamento do aeroporto, desde taxas cobradas, condições de infraestrutura, tudo isso vai passar pelo crivo da ANAC, vai ser estabelecido previamente, vai ser tudo documentado, todas as diretrizes que todos os aeroportos do Brasil que estão sob a administração da Infraero ou não, inclusive, não é isso, os aeroportos privatizados, eles vão ter que seguir todas as diretrizes da ANAC. Além disso, gente, os pilotos, comissários, mecânicos de aeronave e despachantes operacionais de voo, eles também vão seguir as diretrizes da ANAC, eles também vão ser regulados pela ANAC. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Existe algo comum aí entre esses 4 profissionais da aviação que são regulados aí pela ANAC. É a CHT, gente, Certificado de Habilitação Técnica. Esses profissionais, eles só vão poder exercer a profissão mediante essa qualificação, mediante essa certificação. E onde eu quero chegar, gente, é que a ANAC, ela vai regular as empresas aéreas. E é esse ponto que é importante para a gente, e é esse ponto que a gente vai aprofundar aqui nesse módulo. Resolução 400 da ANAC, Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo. Gente, vamos lá. Quando um passageiro, ele faz uma compra de um bilhete, quando ele faz a compra de uma passagem aérea, nesse momento é estabelecida uma relação cliente-empresa aérea, é estabelecida uma relação contratual na qual essa relação contratual ela vai gerar direitos e obrigações dos dois lados. Olhando para o lado do cliente, ele vai ter uma série de direitos e obrigações a serem cumpridas,
E olhando para o lado da empresa aérea, a empresa aérea também, certo? Ela vai ter como fazer certas exigências para o passageiro e também vai ter que cumprir uma série de obrigações. E é nesse ponto que a ANAC vai entrar. Sendo o consumidor o lado mais frágil e havendo essa necessidade de regulação aí na aviação no mundo inteiro, a ANAC ela vai entrar justamente estabelecendo cada ponto, cada cobrança, cada diretriz que a companhia vai ter que seguir para efetivar a sua operação. E olhando para o lado do cliente, olhando para o lado do passageiro, quais os direitos ele vai ter, quais os deveres? Olha, o cliente ele vai ter o dever de chegar no horário estipulado aí previamente para poder viajar naquele voo. Ele vai ter o dever de cumprir os requisitos aí estabelecidos para levar uma bagagem de mão a bordo. Ele vai ter que cumprir a obrigatoriedade da apresentação dos documentos estabelecidos, inclusive pela ANAC. Não é a companhia aérea que estabelece qual é a documentação que o passageiro vai apresentar, e sim a ANAC. Ele vai ter a obrigação de fazer o pagamento das taxas aí envolvendo todo o voo dele, desde a compra da passagem aérea, tarifas extras de excesso de bagagem, certo? E para o lado da companhia aérea, essas taxas é um direito. A companhia aérea vai ter o direito de fazer certas cobranças que a ANAC estabelece aí previamente. Gente, vocês conseguiram entender, tá? A partir do momento que é feita a compra de uma passagem, o cliente clica lá em li e concordo, ali está sendo estabelecida uma relação contratual, no qual os dois lados aí envolvidos no contrato, eles vão ter uma série de direitos e obrigações, e cada um vai ter que cumprir tudo que está pré-estabelecido. E a gente entrando um pouco mais aí nos deveres da companhia aérea, a gente vai entrar num tópico da Resolução 400 que vai tratar de atraso, cancelamento, que vai trazer obrigações a serem cumpridas pela companhia aérea em contingências operacionais. E quem vai ter que garantir o cumprimento aí de todos esses tópicos vai ser você, com toda a orientação que você vai receber aí durante o seu turno de trabalho. Pessoal, a resolução 400 da ANAC, ela vai passar por todo o fluxo aí de atendimento do passageiro. Lá em 2016, gente, quando essa resolução ela foi criada, a ANAC ela promoveu várias audiências públicas, certo? E audiência pública são reuniões aí no qual a ANAC participa e ela convida cidadão, pessoa comum, para poder participar e opinar. Certo? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram várias resoluções que tinham anteriormente, consolidaram em um único documento, ouvindo a opinião do cidadão e trazendo a companhia aérea para fazer toda essa consolidação de todas as obrigações que a companhia aérea deve cumprir em relação ao transporte aéreo. Essa resolução ela vai tratar aí de condições do transporte aéreo desde antes da realização da viagem, tá? Então, desde o momento que o passageiro ele compra, ele adquire a passagem aérea, até durante o momento de realização da viagem, o momento que ele chega efetivamente até o aeroporto e até depois, tá? O momento que ele retira a sua bagagem e chega no destino final. Em relação ao antes, gente, o que que vai ser tratado? Da oferta do serviço. Cada cobrança ela vai ter que ser discriminada para o passageiro. Por exemplo, o passageiro está fazendo uma compra de uma passagem aérea, inclusive pelo site ou de maneira presencial. Quando ele faz a compra dessa passagem aérea pelo site, ele vai selecionar o voo dele e junto dessa cobrança aí da própria tarifa, da própria passagem, vem a cobrança da taxa de embarque, tá? Não existe passageiro que viaja aí, passageiro comum, sem fazer o pagamento da taxa de embarque. A taxa de embarque, gente, ela é direcionada à administração aeroportuária. Então, no momento da compra de um bilhete, o passageiro ele vai pagar pela tarifa, que é direcionada à empresa aérea, e vai pagar também por uma outra tarifa, que é a taxa de embarque, que é direcionada à administração aeroportuária. E tudo isso, gente, vai ter que ser tudo detalhado em um comprovante e um recibo que deve ser entregue ao passageiro. Então, gente, esse dinheiro aí da taxa de embarque, ele não vai para o bolso da companhia aérea, ele vai ser direcionado à administração aeroportuária. A gente viu lá no módulo 2 que a Infraero
é um dos órgãos aí que cuidam da administração aeroportuária dos aeroportos do país. Fora a Infraero, tem uma série de empresas que foram privatizadas aí, que fecharam esse acordo com o governo para poder assumir os aeroportos do país, e é para essas empresas que esse dinheiro é destinado. E esse dinheiro, gente, ele vai servir para a manutenção da infraestrutura de todo o aeroporto, desde a limpeza até a manutenção da pista. Continuando da oferta do serviço, a resolução ela estabelece que tudo deve ser minimamente informado ao passageiro. Informações sobre o horário de chegada no aeroporto, horário de decolagem do voo, horário de chegada no destino, informações sobre multas, cobranças de diferenças tarifárias, tá? Cobranças de no-show. Tudo isso tem que ser previamente estabelecido, tem que estar lá escrito em todas as condições do contrato, e a parte do passageiro deve ser cumprida também, não é? Quando ele clica naquele quadradinho com todas as informações dizendo que li, concordo, ele está sendo anuente aí com todas as informações passadas aí pela companhia aérea. A companhia aérea, ela tem o dever de informar para o passageiro o que que ele pode levar como bagagem de mão, qual é a dimensão dessas bagagens de mão, qual é o peso. Então, por isso que lá no contrato tem uma série de informações, porque isso é uma exigência da legislação. E ao final da compra, a companhia aérea ela tem que gerar um comprovante com o resumo de todas as informações que foram acordadas ali durante a compra da passagem. Vou pular o durante e vou logo falar do depois, porque logo em seguida a gente vai aprofundar no principal tópico da nossa aula de hoje. Vamos supor que deu quase tudo certo na viagem do cliente. Ele comprou a passagem dele, tudo direitinho, conseguiu uma promoção excelente, não pegou trânsito na ida, chegou no horário estipulado, deu tudo certo com a bagagem de mão dele, fez o despacho de uma mala no check-in, embarcou normalmente, o voo foi pontual, durante o voo foi muito bem atendido. E no final, quando ele chegou no destino, o que que aconteceu? A mala dele não chegou. Nesse caso, gente, a ANAC, ela também vai entrar e vai dizer tudo que a companhia aérea deve cumprir em situação tanto de extravio, que é o exemplo que eu acabei de citar, a mala foi extraviada, sumiu, a companhia aérea nesse momento ainda não sabe onde é que a mala foi parar. A ANAC também vai regular os casos de dano. A mala chegou sem uma alça, chegou sem as rodinhas, chegou rasgada. E, além disso, a ANAC também ela vai regular os casos de violação. A mala chegou, mas chegou faltando alguma coisa, ela foi aberta, foi retirado algum item aí da mala, ou até durante o próprio percurso mesmo, gente, ela pode ter rompido e ter caído aí algum item da bagagem. E finalmente chegou no ponto que eu queria abordar, o durante. E é por esse motivo que essa resolução 400 ela ficou tão conhecida aí em âmbito nacional, porque ela trata de atraso, cancelamento, de preterição, certo? Então, desses detalhes que a gente vai falar agora. Mas, Loren, o que que efetivamente o passageiro tem direito em casos de atraso, cancelamento? Explica direitinho aí como é que funciona. Pessoal, eu vou colocar aqui uma tabela para vocês que fala exatamente o que é que o passageiro tem que receber nos casos de atraso de voo, tá? Essa tabela, gente, ela toma como referência tempos de atraso superior a 1 hora, 2 e 4 horas de atraso. Olhando bem aqui no detalhe, tá? Quando o cliente ele tem um voo atrasado em mais de 1 hora, a companhia aérea tem obrigação de fornecer comunicação, seja ela através de internet, telefonema, tá? Quando o atraso do voo é superior a 2 horas, além da comunicação, a companhia aérea ela tem que fornecer alimentação para esse passageiro. E isso inclui a própria alimentação e água, tá? Muitas companhias aéreas, elas fornecem um kit lanche, que é um kit pronto que fica lá no almoxarifado das companhias, tá? Fica no depósito das companhias. No momento de atraso, eles recorrem a esse estoque, pegam esses kits e levam até os passageiros,
Para vocês terem uma noção, gente, esses kits, tá? Eles incluem biscoitos, chocolates, sucos, certo? Então, um pacotinho, tudo aí em temperatura ambiente mesmo, e são distribuídos para os passageiros no local das contingências. Uma outra possibilidade é o fornecimento de voucher, tá? Que são vales aí distribuídos para os passageiros utilizarem em determinados estabelecimentos do aeroporto, e isso nos casos de atraso superior a 2 horas, tá, gente? Então, recapitulando, quando o cliente tem um voo atrasado em mais de 1 hora, a companhia aérea tem obrigação de fornecer comunicação, seja através de internet ou telefonema. Na prática, hoje, na verdade, nenhum cliente ele pede esse serviço, porque afinal de contas, o próprio aeroporto mesmo, a própria administração aeroportuária já fornece o Wi-Fi para os clientes, né? E hoje todo mundo praticamente não usa, não faz mais ligação, não é? Utiliza mesmo aí os serviços de internet. Atraso com mais de 2 horas, a empresa ela tem que fornecer alimentação, seja através de um kit aí já pré-pronto, ou seja, através de um voucher, de um vale, para o cliente usar nos estabelecimentos do aeroporto. E nos casos de atraso superior a 4 horas, a companhia aérea pode fornecer hotel ou transporte. O hotel, ele vai ser fornecido nos casos de pernoite, certo? Ou seja, se um voo tiver um atraso superior a 4 horas, mas se esse atraso for durante o dia, tá? A companhia aérea ela não tem obrigação de fornecer aí hospedagem para o passageiro, a não ser que ele seja um passageiro PNAE, um passageiro portador aí de alguma deficiência. E nos casos de fornecimento de hotel, a companhia aérea também vai fornecer esse traslado, esse transporte, e esse transporte ele pode ser tanto através de táxi, de alguma van, algum serviço contratado pela empresa, tá? Ou então a companhia aérea pode fornecer o transporte para o passageiro simplesmente para ele ir na residência e voltar. A ANAC, ela diz que a companhia aérea ela só tem obrigação de fornecer hotel para os passageiros que não residem naquela cidade, naquele aeroporto. Se o passageiro residir naquela cidade, basta ser fornecido o transporte.